do Senhor. Na minha Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, tão somente um verso. Eu acredito que Deus nos deu essa palavra porque o Senhor quer que a gente volte a ter saudade do céu. Eu não quero dizer que você vai morrer, não, mas a gente tem que estar conectado com o céu, né? Você vai para qualquer outra parte do mundo e você vai aprender a linguística, a língua daquele povo, mas você jamais esquece a sua, sim ou não? Né? Você jamais esquece. Então você aprende a língua daquela nação e preserva, conserva a sua língua. E todas as vezes que você estiver fora do Brasil, mas você ter a oportunidade de conversar com alguém o português, você vai lembrar onde? Do Brasil. Vai lembrar o centro evangelístico, esse pastor nosso aqui, da igreja abençoada, de uma bispa, né, que cuida da gente, né? Então você vai lembrar do Brasil e vai te remeter de volta ao Brasil. E assim eu acredito que Deus quer que nós entendamos que a gente não pode perder o céu de vista. Sabe por quê, irmãos? Nós somos o quê? Eternos. Então é sobre isso que nós vamos falar. O nosso tema vai ser eternidade. E para tanto, Salomão, ele traz para a gente um conceito que Deus fez no que concerne à eternidade. Diz assim Salomão no Eclesiastes 3, tão somente o verso 11: Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Por isso também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, né? Ali está a ideia de eternidade, aqui está anseio, e outras versões estão a eternidade propriamente dita. Então também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Curva a sua cabeça. Obrigado, Espírito Santo, por esta manhã especial, porque estamos memorizando, relembrando a tua morte sacrificial. Tua palavra foi lida e com a ajuda do Senhor ela será elucidada. E para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido. E por conta da palavra, que a tua presença possa ser intensificada. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. O nosso tema é eternidade. Salomão, um dos homens mais sábios, né, que a terra pôde recepcionar, Jesus, fazendo referência a Salomão, disse que antes, durante, nem depois houve um homem, um mortal, né, da qualidade de sabedoria de Salomão, porque Deus resolveu dar a Salomão o que? Sabedoria. Deus nessa manhã pode ter te trazido para a ceia e Ele te dá também sabedoria para você se desenvolver, para você não se embaraçar, sabedoria para você achar graça diante de Deus e das pessoas, sabedoria para você poder entrar e sair, né, na presença dos homens, do reino de Deus sobretudo, sabedoria para você ser bem sucedido, você ascender, né, na pirâmide social, nos lugares mais elevados, para que você possa ser um canal de Deus. Então Deus deu a Salomão sabedoria. E Salomão diz que Deus fez todas as coisas ao seu tempo. Eclesiastes 3 é o capítulo do tempo, é o capítulo que Deus determina tempo de nascer e morrer, né? Eu já preguei sobre até os versos 8 e hoje eu vou me ater no verso 11 porque é uma continuidade. Enquanto eu falava de Eclesiastes 3 do 1 ao 8, eu falava sobre temporário, eu falava que o nosso tempo aqui é finito, é temporal,
nós estamos aqui de passagem, né? Não existe uma receita, não existe assim, se todos vão viver até os seus 100 anos. É sabido que existem pessoas que morrem no ventre, né? Existem pessoas que morrem pós nascer, existem pessoas que morrem enquanto crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, e todos, né, estão sujeitos a isso. Mas também, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, precisa ser entendido que a gente pode ter longevidade, né? Houveram homens na Bíblia que Deus estancou o seu tempo, como o rei Zedequias. Ele disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele voltou-se para Deus, pediu a Deus mais um tempo, e Deus lhe deu mais 15 anos. Tantos outros homens que conseguiram vencer a barreira da morte, como Lázaro. Lázaro chegou a estar dentro do sepulcro, morto de 4 dias. Lázaro saiu de dentro da sepultura para voltar a viver. Então, meu irmão, aquela palavra de Jesus: ainda que esteja morto, viverá. Então, o que é eternidade? A princípio, eternidade é aquilo que não tem começo nem fim. Os homens um dia tiveram seu começo. Desde o momento que você nasceu, se deu ali o seu ponto de partida. Agora, o homem não tem o quê? O homem não tem a sua eternidade, o finito, porque o homem entrou pela eternidade, o homem passou dessa vida para outra, ele é eterno. Deus não teve início nem fim, mas todos os mortais tiveram um dia o que? O seu início, a começar com Adão, né? Então, a nossa diferença, né, em relação ao Deus que nos criou, é porque um dia nós tivemos começo e ele não. Apocalipse diz que Jesus é o quê? É o alfa e o ômega. Ele é antes de todas as coisas. Como compreender isso? A mente humana não vai conseguir compreender, mas se compreendesse, você teria um Deus finito, sim ou não? Então, eternidade é isso. Mas eu queria chamar a sua atenção que Deus fez o homem um ser o quê? Eterno, mas não é numa eternidade só espiritual, não. Deus fez o homem para que o homem vivesse a sua eternidade aonde? No físico, né? O Senhor disse assim: de todas as árvores comerás livremente, mas a ciência do bem e do mal dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás, né? Então, aquela orientação, a Bíblia é um livro de conselho, né? Então, o homem, para não morrer no físico, para ele eternizar a sua vida física, ele teria o que obedecer. Então, quando Salomão diz que Deus criou todas as coisas ao seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade, é porque Deus fez o homem um ser eterno. Mas um dia a eternidade do homem foi prejudicada. A eternidade do homem, em todos os sentidos, né, ela foi prejudicada, porque o homem seria eterno, mas uma eternidade sem Deus. Eu falo de uma eternidade com Deus, uma eternidade preservada, porque Deus não criou o homem para o homem ficar distante dele, afastado dele. Com o pecado, o que aconteceu com a eternidade do homem? Tanto a física como a espiritual foram prejudicadas. O homem agora estava fadado a morrer no físico, morrer espiritual e passar a sua eternidade longe de quem? Do seu Criador. Que coisa terrível! O homem um dia, por uma questão de desobediência, ele compromete aquilo que ele tinha de mais importante, que era o quê? A sua eternidade. É interessante que quando Deus criou todas as coisas, você vai ali para Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra,
e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e Deus disse: haja. Né? Deus usou aquele verbo para poder trazer a existência. Então, nesse verbo haver, né, quando Deus disse haja, Deus, na verdade, Ele chamou a existência por uma questão da sua vontade de realizar. É diferente quando Deus usa o verbo fazer. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus, Ele criou, na verdade, o homem não foi tão somente um meio de Deus chamar a existência, para que pudesse o homem existir. Deus agora, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vai mais além do querer. Agora está em Deus o realizar. Amém? Você diz: na mão do nosso Deus está o querer e o realizar. Amém? Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse: não somente age, mas as coisas foram acontecendo, aparecendo. E agora o homem, Deus disse: façamos o homem o que? A nossa imagem e semelhança. É claro que o homem, ele não tem semelhança com Deus no físico, porque o homem, Deus tomou do pó da terra, né, e fez o homem. Mas Deus, na verdade, conceituou o homem como a sua imagem e semelhança. Em que termo? Um termo eterno. O único ser eterno, os seres eternos foram seres criados, tanto anjos, arcanjos, querubins, como o próprio homem, né? Então, você vai pensar na eternidade, as coisas que Deus criou, as criaturas que Deus criou, seja no céu, seja na terra, e na proporção que esses seres foram sendo criados, algo que Deus deu ao homem que Ele não deu a ser nenhum, seja animais, seja as plantas, né? Deus sopra nas narinas do homem e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então, o homem também, ele é um ser moral. O homem, ele também, ele é um ser que ama, que pode compreender acerca dos valores, seja de ordem afetivo, seja de ordem moral, seja de ordem de juízo de valor, seja de ordem de entender acerca de adoração e a quem é devido, né, a quem ele deve a sua adoração. Então, Deus diferenciou o homem de todas as coisas, de toda a criação. E Deus coloca no coração do homem a eternidade, porque em momento nenhum você vai encontrar Deus criando o homem para que o homem pudesse inviabilizar a sua permanência. Diga comigo: eternidade com Deus é permanência. Nós precisamos ter esse sentimento de pertence. A quem nós pertencemos? A Deus. Você pode perguntar para o seu irmão: a quem você pertence? Responda para ele: eu pertenço a Deus. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu resgatador. Então esse sentimento de pertence, ele precisa ser a cada dia reestruturado, redescoberto, né? Então, nesse momento que Deus coloca no homem e faz do homem a sua imagem e semelhança, porque primeiro o homem é um ser eterno, depois porque o homem é um ser moral, porque o homem também ama, porque também o homem é um ser criador. O homem cria, recria, modifica, transforma, sim ou não? Qual é o ser criado que recebeu essas prerrogativas de criar, recriar, mudar, modificar, transformar?
abraçar o seu irmão e dizer assim: estou do lado de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, no campo moral, emocional, afetivo. Você, meu irmão, você é bênção de Deus. Amém? Somos diferentes. E todas as vezes que a nossa eternidade estiver comprometida, a gente precisa parar e repensar. Nós cantamos: os prazeres da vida acordem, são prazeres que acabam aqui. Tudo que você for levar para o campo da experimentação, da experiência, essas experiências no campo da carne humana, essas coisas vão acabar onde? Aqui. Quantas pessoas estão trocando a sua eternidade por experiências momentâneas, temporais, por coisas que vão ficar fadadas ao desaparecimento? Tudo que essa terra produz e nos tenta, tentando nos persuadir, tentando nos assediar, é tudo meramente temporal. Tudo que tentar se levantar para inviabilizar a sua eternidade tem que ser o quê? Removido. Diga comigo: tudo que tentar impedir a minha eternidade, eu preciso o quê? Remover. Nós sabemos que quando a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, todo ser criado, todo ser mortal, ele anseia o quê? A eternidade. Embora, em razão da criação, todo homem é um ser eterno. O problema é que os homens não sabem, ou se sabem e não obedecem, seria essa a raciocínio lógico, acerca dessas escolhas. Se é sabido que todo homem é eterno, a pergunta é: aonde os homens vão passar a sua eternidade? Jesus traz para nós o relato de Lázaro e o rico. Eles estavam onde? Lázaro estava no seio de Abraão e o rico, estava lá em tormento, no Seol. E ele, quando vislumbra Lázaro numa situação muito mais privilegiada, ele diz: pai Abraão, permita que Lázaro toque a mão com o seu dedo, molhe a minha garganta, porque aqui eu estou em aflição. Quem traz para nós essa parábola? Jesus. Jesus traz para nós o pós-morte, o que acontece na eternidade de fato. E nos ensinamentos de Jesus, ele diz que quem estava lá não podia passar para cá. Ele diz: há um abismo entre você e Lázaro. Deus te deu todas as coisas e você não fez caso dele. Deus te oportunizou tantas vezes uma forma de você converter. Não é converter para ser crente, porque as pessoas levam para essa área, porque o negócio está tão bombardeado que a pessoa diz: eu não quero ser crente. Não, seja cristão, siga Jesus. E se você servir a Jesus, ser crente é secundário. O que é prioritário é o quê? Ser o quê? Cristão. Se tornar parecido com quem? Com Jesus. Se eu sou cristão, eu sou crente. Mas nem todo crente é cristão, porque crê, até o diabo crê, estremece. Então há uma diferença enorme. As pessoas estão optando. Aí o que aconteceu? E Lázaro? Lázaro, com toda a sua aflição, com toda a sua dificuldade, ele perseverou em crer, em acreditar, e hoje ele repousa no seio de Abraão. Aqui já é uma perspectiva de céu. Aí ele diz: então, pede para que ele vá lá na terra e fale para os meus parentes, para que eles não cheguem aonde eu estou. Jesus diz: olha, lá estão os profetas, Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E ali Jesus traz para nós o que acontece com pós-morte, o que se desenrola na eternidade. Você quer saber?
a parábola de Lázaro e o rico, né? E diz a Bíblia, lá em Coríntios, que quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Jesus transferiu todos aqueles que morreram no seio de Abraão, em razão da fé. E Jesus transferiu o próprio Abraão para um lugar onde? Para o paraíso, né? Ali no paraíso já é uma perspectiva de céu. A Bíblia fala exatamente sobre esse translado, sobre essa transição que houve, e são relatos bíblicos que nos assegura a eternidade. Eu queria que você pudesse ouvir a palavra, para que você não perca a sua eternidade. O caminho que você tem traçado, se não for o caminho que vai eternizar a tua fé e a tua esperança, você precisa abandonar esse caminho. Você precisa fazer valer o chamado que Deus te fez, né? Nós sabemos que por uma questão de tendência, é claro que não é regra, mas às vezes, se a gente não cuida enquanto igreja, os mais jovens pensam: o apóstolo prega porque ele é um apóstolo da igreja, está pregando essas coisas porque ele tem que pregar. Não, eu fui jovem igual vocês, eu me converti com 17 anos, e vou dizer uma coisa para você: era muito mais difícil ser crente há 41 anos atrás, né? Eu quis, porque eu não saberia viver sem ter a esperança de vida eterna. A eternidade, ela é tão poderosa que Deus colocou no coração do homem. Todo ser, todo mortal, por mais que ele esteja vivendo totalmente na contramão de Deus, mesmo essas pessoas, Deus colocou no coração deles o quê? A eternidade. Deus não faz distinção, acepção de pessoas. E Salomão diz que o Deus colocou no coração dos homens a eternidade. Agora, tem muitos brincando com a sua eternidade. Imaginemos, né, um cristão que conhece os valores de Deus, que é um ser moralmente, né, dentro do contexto bíblico, uma pessoa de família, uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Essa pessoa, por uma questão momentânea, essa pessoa se perde. O que acontece com essa pessoa na sua eternidade? Compromete, prejudica a sua eternidade. E eu vou dizer uma coisa para você: talvez você não vai encontrar com muita facilidade uma mensagem como essa. Nem todo mundo está pregando sobre a eternidade, mas eu quero dizer para você que a eternidade é algo que Deus colocou no nosso coração. É fato, vida real. Nós haveremos de passar a nossa eternidade do lado do nosso Deus, se nós assim quisermos. É uma decisão que você vai ter que tomar. Eternizar algo que Deus já colocou no teu coração através da sua escolha. Então, quando Deus fala sobre essas questões, é imperioso que a gente tenha, né, essa visão de entendimento. O homem está dentro do universo e o universo está dentro do homem, porém com um olhar um tanto ofuscado, finito e limitado. O homem redescobre em Jesus a possibilidade de ter a vida eterna restituída. Quantos tiveram a vida eterna restituída? Por causa de Jesus, né? A vida eterna nossa foi restituída por conta de Jesus. Aquilo que foi prejudicado, aquilo que foi inviabilizado, aquilo que o homem, através da sua própria mão, da sua desobediência, aquilo que o homem, né, trouxe um agravo sobre si mesmo, agora em Jesus a gente pode ter restituída essa eternidade, não como tão somente uma promessa, uma proposta, mas efetivamente a gente está não só
com ela internalizada no nosso coração, porque Deus colocou, mas a gente está validando, dizendo: eu fiz a escolha quando me tornei um cristão, que eu quero passar a minha eternidade do lado do meu Criador, do meu Pai, do meu resgatador, do meu Salvador, do meu remidor, aquele que morreu, aquele que se entregou. A eternidade é real na vida de todos aqueles que passam dessa vida. Independente do seu perfil etário, você precisa ter o entendimento da eternidade, porque você e eu somos assediados todos os dias. O diabo está trazendo propostas. Por quê? Porque o diabo não quer que a humanidade passe a sua eternidade do lado de Deus, porque o diabo quer que a humanidade passe a eternidade do lado de quem? Dele. Ele faz oposição a você, porque quando os homens optam por decidirem abandonar uma eternidade com Deus, ele está dizendo para Deus: olha, ganhei mais um. Não é história de pastor, não, é fundamento bíblico. O próprio Jesus traz um conceito de eternidade. Ele diz assim: se eu não for, ele não virá, o Espírito Santo, mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele convencerá o que? O homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E para onde eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, para que aonde eu estiver, vocês estarão também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar para você um lugar. Meu irmão, dormir com esse entendimento que a tua eternidade em Deus está garantida, não tem preço. É melhor do que um sorriso de um bebê te beijando com a boca sem dente, te babando. Coisa mais rica é um neném sem dente te babando assim. Ai, meu Deus, não tem preço. Pode. Você não passa nenhum lenço, quer. Deixa eu falar, isso é outras coisas. Vocês estão comigo ou estou falando coisa outra? Então, Deus colocou essas coisas no nosso coração. Uma frase muito conhecida: cada cabeça é um universo, cada cabeça é uma sentença. Você vai se sentenciar sim ou não. Você vai traçar um perfil de trajetória, porque não basta correr. Tem muita gente correndo e não chegando. Não basta correr, tem que chegar. E se você chegar, tem que permanecer. Você pode repetir comigo? Não basta correr, tem que chegar. E quem chega tem que o quê? Permanecer. Permanecer com os hinos do céu, permanecer com a fragrância da eternidade, permanecer com o brilho do Senhor, ter essa visão de eternidade e dizer para o diabo: eu vou passar a minha eternidade com Deus. Aleluia! Então, meu irmão, no mundo tereis aflições. São assédios, são coisas indecorosas, são problemas que você vai enfrentar, né? Coisas que você vai precisar vencer. E se você não vencer, você vai comprometer a sua eternidade. É inadmissível um cristão que ouça falar de Jesus da eternidade ficar comprometido com coisas meramente humanas, temporais, né? Um prazer momentâneo. Eu sei que quando o diabo tenta um jovem, ele tenta para te persuadir a você sair do caminho do Senhor, e você pensa: não, eu quero ter uma experiência. Irmão, não entra nessa não, porque você pode colocar em jogo a sua eternidade. E olha, vou dizer uma coisa para você: perder uma eternidade com Deus é passar uma eternidade do lado do diabo. E pastor, palavra dura, a gente precisa falar sobre essas coisas. Vocês estão comigo? Quem faz a escolha é você. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Fez o homem um ser eterno.
O homem anseia ter a sua eternidade com Deus, mas o que ele não sabe é que onde ele vai passar a eternidade é uma escolha dele. Você pode abraçar sempre, a escolha é sua. Passar uma eternidade com Deus é uma escolha sua. É uma escolha sua. Vocês ainda estão aí? É uma escolha sua. Eu vou te mostrar uma outra coisa muito interessante. Mateus 19, do 3 ao 8. Põe para mim, Joyce. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não os separe o homem. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: ele, pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Deus levou eles para onde? Lá para o Gênesis. Porque a melhor etapa que o homem viveu enquanto um ser lúcido, coerente e consciente de vida, a melhor etapa foi aonde? No Éden, antes do pecado. E antes do pecado, no Éden, veja bem que eles tentam trazer para Moisés, mas Jesus devolve eles lá para onde? Para o início. No início não foi assim. Quando o homem ainda não tinha pecado, quando o homem não tinha, não podia ter uma concepção de pecado, quando o homem podia preservar aquilo que Deus fez, quando o homem podia, fazer valer o seu ensinamento, aquilo que ele aprendeu, Jesus transfere todos eles. Tá bom, vocês querem me trazer para Moisés, para Êxodo? Eu vou voltar com vocês lá para a gente. No princípio não foi assim. Por que aconteceu isso? Por causa da dureza do coração. Por que a dureza do coração? Dureza do coração se chama o quê? Pecado. Pecado. Hoje em Jesus, nós lutamos contra o pecado. Mas antes do pecado, o homem não lutava contra o pecado, porque o homem nem sabia. O homem tão somente vive. Aí a pergunta que não quer calar: quantos anos o homem viveu sem pecado? De repente, milhões de anos, nós não sabemos. Porque o homem era um ser eterno, sem pecado. É claro que ele foi um dia criado, mas o homem viveu numa eternidade na terra sem pecado. Então Jesus disse: quando o homem recebeu os primeiros ensinamentos, ele não tinha pecado. Todas essas coisas que Moisés deu a carta em razão do pecado. Os homens começaram a fazer as suas escolhas em razão do pecado. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, quando fala que a terra criou abrolhos e espinho. Põe para mim lá. Vocês ainda estão aí? Vocês estão esperando eu, o Rafael como eu? A Bíblia, eu vou me adiantar enquanto ele procura ali, porque isso veio agora. Quando Deus criou o homem, antes do pecado, a terra não tinha produzido que espinhos. Imaginemos, o homem depois do pecado, ele espeta o seu pé no espinho, ele sente dor. Até então a terra não tinha produzido, porque o espinho tem o quê? Tem nada.
Eu preguei sobre o espinheiro, porque quantos estavam aqui? Verso 18: ela, a terra, te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Mas essa era a ideia prioritária, primária de Deus? Não. Deus fez o homem eterno aonde? No físico. E agora o homem começa, eu estava ontem ali, quero agradecer a equipe que estava comigo ali, a gente fez ali, né? Cercamos ali o canteiro de obra, foi uma bênção, não choveu e nem fez sol, foi um dia fresquinho, as irmãs trouxeram lanche, café, e a gente já cercou lá o terreno para construir o templo. Eu me lembro que eu fui pegar lá alguma coisa para ajudar a colocar, aí eu botei a mão, tinha o quê? Espelho. Eu falei, vou botar isso aqui, senão alguém vai se machucar. E me veio a memória que a terra um dia produziu um espinho por causa do pecado do homem. Deus não criou nada que pudesse prejudicar, que pudesse marcar, que pudesse trazer dor. Deus não criou essas coisas no início. Então os espinhos, os problemas, as adversidades, os assédios, os açoites da vida estão exatamente concentrados por uma questão da vontade permissiva de Deus. O pecado traz essas coisas para que o homem pudesse viver o seu próprio agravo, as coisas que ele fez. E quando Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é isso que Jesus quis dizer para os fariseus. Jesus disse assim, ó, vamos voltar lá para o início, quando a humanidade não sabia o que era pecado, quando o homem tinha a visita de Deus ao virar da tarde, todos os dias Deus estava com o homem. Aleluia. Acabou aqui a Bíblia. Todos os dias Deus vinha estar. Todos os dias Deus vinha ter com o homem. O que aconteceu com a eternidade, com a presença de Deus? Foi prejudicada, o homem deixou de ter. Por causa do pecado, Deus agora esconde o Éden, o jardim do Éden, para que o homem não tivesse agora acesso e se tornasse um ser pecador eterno. Imaginemos se Deus não colocasse lá um anjo com a espada desembainhada em volta, aquela espada que rodava em volta para que o homem não tivesse acesso àquela árvore, que um dia ele pôde comer dela à vontade. Todos os dias, certamente, o homem se sentava ao lado da árvore da vida, ele podia se alimentar, não lhe foi negada a árvore enquanto o homem obedeceu. Mas no dia que ele desobedeceu, Deus impediu que ele tivesse acesso, senão ele tornaria-se um pecador eterno, sem a possibilidade de ele ser restituído na sua eternidade. Eu quero dizer para você que Deus te leva muito a sério. Você pode dizer para o seu irmão, Deus te leva muito a sério. Diga para ele, existem coisas que você pode tirar da sua vida, porque são coisas humanas. Cuida da sua eternidade, porque a sua eternidade custou para Jesus o quê? Um alto preço. Vocês ainda estão aí? Eclesiastes 7:29, a ceia é um culto de ensinamento. Você quer ver a pregação meia-noite, mas na ceia é ensinamento. E sobretudo nós queremos ensinar sobre a eternidade. Você que é jovem, olha para mim. Quando estiver na casa de Deus, desliga o celular. Para de mandar zap. Eu vejo os zaps saindo assim como umas setas aqui dentro da igreja. Senta aqui, irmão. São 2 horas que Deus você separa para ouvir Deus. E ao você ouvir, você pode preservar uma vida eterna do lado do teu Criador. Não queira fazer, da sua eternidade um laboratório, porque não existe eternidade perto de Deus se não for através da sua palavra e se não for em razão de Jesus. Ele te religou. Você colocou lá?
Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas o quê? Artifícios, maneiras. Não, eu tenho a minha maneira de pensar, eu tenho a minha maneira de achar, eu é que me mando. Tem gente que ainda enche a boca desse Deus me deu livre-arbítrio. Tá bom, mas livre-arbítrio sem ir para o céu. Livre-arbítrio bobo, sem uma conexão de céu e de eternidade, é um livre-arbítrio que Deus não te deu livre-arbítrio para você se perder, Deus te deu livre-arbítrio para você se achar. Se ache, se redescubra, saiba quem você é em Deus, faça valer o seu chamado. Você foi criado no ventre da sua mãe com um propósito, com um chamado, e mais do que isso, Deus colocou algo que toda a criação almejava, mas não tem. Deus só colocou no homem o anseio pela eternidade, porque tudo que você vê nessa terra acaba, tudo acaba aqui, mas você permanece. Pague para ver você jovem, você que está meio assim, cambaleando assim, porque de vez em quando o pessoal do mundo te dá uma abraçada que não é santa, tenta te carregar, volta, seja você um autêntico cristão e diga: olha, eu conheci um Jesus que mudou a minha história, eu vou morar com Ele eternamente, Deus vai promover um futuro promissor, você vai se tornar um grande pregador. Ontem eu estava falando com o Chiquinho não, Francisco, o esposo da Terezinha, lá no canteiro. Afonso, nós estamos construindo isso aqui para os nossos filhos e netos, nós vamos passar os bastões. Aí nós estávamos falando, né, Davi, Esté, dos Heitores, porque tem tanto Heitor nessa igreja, os futuros pregadores, também, né, o Davi Luca, né, também o Luiz Felipe, é porque eu olhei para o Fernando, saiu Luiz Felipe, né? E tantos netos. Será um tempo que os nossos filhos e netos vão continuar, né? Vão continuar, meu irmão. Pensa nisso. A gente precisa ter essa visão futurística, porque isso é uma realidade. Amém? Então, Jesus está falando isso. Eu encerro em 1 Coríntios 1, do 18 ao 27, para a gente poder concluir no nome de Jesus. Para a gente concluir no nome de Jesus. Põe lá para mim. Pelo contrário, eu acho que você já foi para o final. Acho que você já foi para o final. Não foi para o final? Do 18 ao 27. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria do entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde, ó escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é o quê? Mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos,
a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Finalizando, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então você não precisa ser sábio e você não precisa ser forte, você só precisa estar em Deus, e você vai confundir os sábios, porque você vai ter mais entendimento que ele, e você vai ser mais forte do que qualquer mortal forte dessa terra, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Você pode colocar de novo aquele hino. Eu queria ratificar que os prazeres do mundo acodem, né? Ele diz que os prazeres do mundo são temporais. Vamos colocar rapidinho, só para a gente poder fechar. Não precisa botar junto ao trono, não. Então somente vai lá para a estrofe.